Que a paz esteja com cada um de vocês. Eu sou Abigail Marques e esse é o canal Semeando Pérolas. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem. Tá muito frio aí? Porque aqui tá muito frio. Eu particularmente prefiro frio. Enfim, hoje eu vim trazer para vocês 3 indicações de Evelyn Christensen. São livros dessa autora maravilhosa, tá? Que conta suas experiências com a oração. O primeiro livro que eu quero passar aqui para vocês, a indicação, é esse aqui, ó. O que acontece quando as mulheres oram? Este livro foi escrito por Evelyn Christensen em parceria com Viola Blake, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui da contracapa para vocês. Não vou ficar falando muito, mas eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Se você algum dia sentiu que precisa aprender mais sobre oração, que ainda está faltando alguma dimensão que você não conseguiu atingir e não sabe como fazê-lo, este livro vai poder ajudá-lo. Nele você encontrará respostas a dúvidas como: será que Deus me ouve? Quando Deus diz não? O sofrimento pode ser da vontade de Deus? Só as mulheres devem orar? Existe lugar certo para orar? E muito mais. Partindo do básico, a autora explica o que é orar e como caminhar na vida de oração. Escrito em linguagem simples e bem ilustrada, cheio de exemplos, este livro é um guia prático e bíblico de transformação de vidas através do poder da oração. Milhares de mulheres já têm posto em prática os princípios nele contidos e são provas vivas de que esses ensinamentos realmente funcionam, tá? Então é um livro que fala sobre, lógico, né, oração. E o que eu achei interessante nesse livro, gente, é que eu fiquei pensando muito, quando eu era mais jovem, numa brincadeira que as pessoas costumavam fazer. Elas falavam assim, sabe, fulano de tal é o tipo daquele crente 6 horas. E eu ficava, crente 6 horas, mas por que crente 6 horas? Crente 6 horas porque é aquele crente que vive pedindo oração para os outros. 6 horas por mim, 6 horas por mim, eu não estou podendo orar, ora por mim por tal problema, ora por mim. Gente, parece engraçado, mas eu acho assim um tanto de mau gosto. Por quê? Eu não concordo muito com isso. Eu entendo que há momentos na nossa vida que realmente a gente não tem ânimo para orar. A gente não consegue orar. E como é importante quando nós encontramos um companheiro ou uma companheira de oração, uma pessoa que ora por nós, que nos ajude em oração. Isso não significa que eu tenha que me isentar de orar. Ao contrário, mas significa que quando eu estiver desanimada, quando eu estiver sem forças, alguém vai estar me ajudando em oração, assim como eu também posso estar ajudando outra pessoa em oração. Quão importante é quando nós oramos uns pelos outros. E esse livro ele fala muito sobre isso. Fala de mulheres que se unem para orar umas pelas outras. Elas têm grupos de oração e ali elas contam cada uma o seu problema. E elas ficam se comunicando, elas ligam para uma, ligam para outra, falam, olha, vamos orar por exemplo, vamos orar por Maria, porque Maria está com um problema e ela precisa da nossa oração, ela está sem forças, nós precisamos nos unir. E ali elas se reúnem e oram por aquele problema e depois oram por outro problema até que aquele problema seja resolvido. E isso é muito importante. Então nós não podemos ficar atacando pedra nas pessoas, julgando. Nós temos que praticar a empatia, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas nos pedem oração, não é porque a pessoa é preguiçosa, não gosta de orar ou fica dependendo da oração de outras pessoas. É porque realmente tem momentos na vida de gente que é difícil, nós não conseguimos orar. E como é maravilhoso quando nós contamos com a ajuda de pessoas que se dispõem a orar por nós, que nos ajudam em oração. E nós também precisamos praticar, sempre estarmos orando uns pelos outros. Isso é muito importante, a oração é fundamental, tá bom? Tem até um ditado que fala assim, você demonstra que você ama, uma forma de você demonstrar que você ama uma pessoa é orando por ela. Você não pode fazer muita coisa por ela, mas você pode orar. E olha, é um maior presente que uma pessoa pode dar para outra, é orar por ela, tá? Outro livro de Evelyn Christensen é esse aqui, ó. O que acontece quando oramos por nossas famílias. Aqui nesse livro, a Evelyn Christensen, ela conta experiências de oração pela família dela, né?
por momentos que ela passou com a família dela, no qual ela, assim, a importância que essa oração teve, né? Na família dela, nos problemas, dentro dos problemas que surgiram na família dela. Vou ler um pouquinho aqui para vocês também. A autora do clássico O que Acontece Quando as Mulheres Oram faz um retrospecto de 50 anos de casamento para revelar segredos de oração que têm funcionado e que ajudarão você a também orar eficazmente por sua própria família. Neste livro, Evelyn Christensen nos ensina, a partir de seus anos de experiência e ministério, como a oração pode fazer diferença em todos os detalhes do dia a dia de uma família. Ela mostra como Deus nos dá força e sabedoria para enfrentar as situações mais difíceis: enfermidade, tragédia, filhos que se desviam, ameaça de desastre financeiro, abuso, infidelidade conjugal e entre outros. Este livro é um manual para todos os que desejam o envolvimento de Deus nas questões familiares, tá? Então eu recomendo este livro também. Tem outro livro aqui de Evelyn Christensen, que é O que Acontece Quando Deus Responde às Orações. Vamos lá. Ele nos diz assim: quando Deus responde às orações, não se trata de uma cortina que se fecha para um episódio de nossa vida. Antes, abre-se a cortina para o próximo ato. A parte mais importante da oração é o que fazemos com as respostas de Deus e como suas respostas nos afetam, tá? Eu não vou ler aqui o restante do que está escrito aqui, porque é muita coisa, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Evelyn Christensen. Eu vou ler aqui um pouquinho a respeito dela para vocês, bom? Para vocês conhecerem um pouquinho. Evelyn Christensen é considerada uma importante autoridade em oração. Presidente da United Prayer Ministries em St. Paul, Minnesota, ela tem escrito amplamente sobre o assunto e dirige regularmente seminários de oração nos Estados Unidos e em outros países. Outros livros de Evelyn são Ganhando através da Perda, Senhor, Transforma-me, Uma Jornada de Oração e O que Acontece Quando Oramos por Nossas Famílias, publicados em português pela editora Mundo Cristão. Então, queridos e queridas, aí estão essas indicações aí maravilhosas. E esses livros, eu creio que quem vai gostar mais desses livros, claro, né? Com certeza serão as mulheres, né? Porque são livros que inspiram mulheres, livros de mulheres que inspiram mulheres, tá bom? Então eu deixo aí essa indicação para vocês desses 3 livros de Evelyn Christensen. Muito obrigada pela sua companhia e eu, assim, conto muito com a sua inscrição. Você que não é inscrito, por favor, me ajude. Ajude o meu canalzinho a crescer, tá bom? E você que passou por aqui, que já é inscrito, dá um like, tá? Ativa o sininho de notificações. E se você quiser saber mais a respeito de outros livros, eu criei uma playlist aqui no canal. Dá um pulinho lá, tá bom? Um abraço carinhoso para todos vocês e que Deus abençoe. Fiquem com Deus.